aprendo diariamente. Hoje eu acho que é a quinta vez que eu estou aqui na frente para passar a mensagem, e é a quinta vez que eu aprendo mais e mais. Eu acho que a gente às vezes acha que sabe, mas quando a gente vai se aprofundar, porque às vezes não dá tempo da gente se aprofundar num assunto na igreja, a gente acaba aprendendo e descobrindo coisas que eu, confesso, tinha uma noção, mas não tinha um compreendimento. Não vou dizer total, porque total acho que dificilmente teremos, mas, enfim. Mais uma vez, falar que estou muito feliz em vê-los aqui hoje, nesse sábado. Estamos todos aqui no melhor lugar do mundo, um pouco nervoso, cada vez é um nervosismo novo, mas eu vou falar hoje sobre salvação, só para adiantar um pouquinho. Eu assisti muito essa semana dois pastores que eu considero dois pastores adventistas, não vou dizer os melhores, mas na minha visão que eu mais gosto de ver, que tem mais discernimento, compreensão e maneiras de explicar, que é pastor Tullion e pastor Arilton Oliveira. O pastor Arilton Oliveira, ele falou que determinados assuntos, como esse da salvação, é um assunto, e eu concordo com ele, é um assunto muito polêmico, controverso, que algumas pessoas às vezes acabam se assustando, não concordando. Por quê? Porque talvez não seja um tema muito falado já, e as pessoas não têm uma compreensão sobre a salvação. Mas como disse ele, a palavra, ela existe para incomodar os acomodados e acomodar os incomodados. E se a palavra que for dita não incomodar ninguém, ela não terá tido valor nenhum. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, responda por cima de mesmo. Se entrasse alguém agora naquela porta, alguém que não é da igreja, ou mesmo da igreja, e te perguntasse, irmão, como eu posso ser salvo? Como Cristo, como você se salva? O que você tem que fazer para ser salvo? Guardar os sábados te deixa mais perto da salvação? Devolver os dízimos e as ofertas te deixa mais perto da salvação? Dar estudo bíblico, ser um evangelista, ser um pregador, ser aquela pessoa que sabe orar, isso te leva à salvação ou te deixa um pouquinho mais perto da salvação? Tem pessoas que passam a vida toda achando que estão salvas por terem um pensamento errado do que é e como você alcança a salvação. A gente sabe, a maioria daqui sabe se perguntar como nós somos salvos pela graça, mas muitos não têm uma compreensão. Não vou dizer que aqui tem alguém que não saiba, mas poderá ter. Então, eu vou responder, a Bíblia vai responder a essa pergunta. Ser aquele irmão assim, eu construí uma igreja sozinho nas minhas próprias mãos, uma comunidade, eu sou aquele cara que trabalha, eu estou mais perto de ser salvo do que aquele que não fez nada? Não sou eu que irei responder, a Bíblia irá responder. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 2, 8. Efésios 2, verso 8. Só o 8, por enquanto. Alguém gostaria de ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Você sabe o que quer dizer dom? O que significa dom? Dom quer dizer um presente. A salvação é única e exclusivamente pela graça, pelo dom de Deus. As obras que você fizer podem ser as obras maiores, não vão te levar e não vão te deixar 1 milímetro mais perto da salvação.
A salvação, e a Bíblia é clara, ela é única e exclusivamente pela graça de Deus. Aquele que faz boas obras, que cumpre os mandamentos, não garante a salvação. Mas todo salvo fará boas obras. As obras, elas evidenciam o salvo. Você pode receber a salvação hoje, e amanhã você pode perder a salvação. Cada dia você tem que buscar e se manter salvo. Portanto, quando você vê uma pessoa que pratica boas obras, boas ações, ela é uma pessoa boa, você vê nela que ela é uma pessoa que está salva ou mais próxima de ser salva. Uma árvore má não dá frutos bons, uma árvore boa dará frutos bons. As obras são uma consequência da salvação. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa Regiane é professora. Se você vê ela dando aula hoje, o que é que você deduz? Que ela é uma professora, porque ela está dando aula. Ela não dá aula para se tornar uma professora, ela se tornou professora para dar aula. Você é salvo para fazer as boas aulas, você não faz as boas aulas para ser salvo. E muitas pessoas confundem, inclusive eu não tinha esse compreendimento. Vamos agora voltar lá para o Calvário, para a crucificação de Cristo. Estava Cristo sendo crucificado, um ladrão na cruz à sua direita, outro à sua esquerda, os dois ali blasfemando e dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, tira, livra-nos daqui, livra-nos da morte, tira-nos daqui. E Cristo ali. De repente Cristo, mesmo ali sendo torturado, prestes a ser morto, Cristo diz: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Cristo olha ali e diz: João, eis a tua mãe. Maria, eis o teu filho João. Cuide um do outro até que eu volte. Aí um dos ladrões: opa, mas esse homem não é um homem comum. Nessa hora de dificuldade, quando todo sendo torturado, prestes a ser morto, ele se preocupou em orar, pedindo que o Pai perdoe aqueles que estão prestes a matá-lo. O ladrão, então, aceitou a Cristo naquele momento. Senhor, quando estiveres no paraíso, ou quando voltares, não esqueça de mim. Ali ele ganhou a salvação, ele se arrependeu. E Cristo disse: em verdade, eu vos digo hoje, você estará comigo no paraíso. Aí eu lhes pergunto, irmãos, quantos sábados o ladrão guardou? Quanto dízimo o ladrão deu? Quantas obras o ladrão fez? Nenhuma. E ele foi salvo. Aí as pessoas, a maioria, e com razão, vão dizer: mas como? Não tem muita lógica. Tem pessoas que passam a vida na igreja, podem ser salvos também. Mas qual é a lógica de passar uma vida inteira na igreja? Vai ser salvo. O ladrão cometeu uma vida de crimes, foi salvo no último segundo de vida. Aí é aquela pergunta que foi feita ao pastor Bulhão. O pastor Bulhão, melhor, perguntou numa entrevista com alguém. Lhe fizeram essa pergunta. Ele disse: o que você prefere? Você prefere ser salvo hoje e morrer? Ou ser salvo e levar uma vida de salvo, conviver com teus netos, com seus filhos? Eu prefiro viver. Disse o pastor Bolhão que o ladrão ali teve duas graças: foi salvo e morreu. Porque talvez, se ele não tivesse morrido, ele teria descido da cruz e voltaria a cometer pecados, não, e perderia a salvação. Porque a salvação é para todos. Todos têm direito, mas nem todos permanecerão com elas até o fim. Pode não ser justo, mas o ladrão conseguiu a salvação. E nós não podemos pensar, tem um outro lado também, tem mais
que eu queria acrescentar. Eu vou esperar para o último momento também, que Deus vou ser salvo, mas podemos não ter aquele último segundo que o ladrão teve lá para se arrepender. Outra pergunta que foi feita ao pastor Pulhão, aí eu me lembrei do irmão Leandro, porque o irmão Leandro falou um dia aqui, não sei se foi numa escola sabatina ou numa pregação. Perguntaram a ele: pastor, e quem comete suicídio é salvo? Está salvo? Que os irmãos diriam? A maioria diria: então, sim. Aí o pastor Pulhão, na sua imensa sabedoria, disse: você vai ter que perguntar para Cristo quando ele voltar. Eu não sei o que o ladrão no último segundo, a pessoa que tirou sua própria vida, o que no último segundo ela pensou. Ela pode ter se arrependido como o ladrão na cruz e ter se salvado. Então, eu acho essa parte importantíssima, porque pela graça sois salvos, não é de obras, é única e exclusivamente pela graça de Deus. Nós não, nada que fizermos nessa vida, nós vamos conseguir a salvação. Porque eu vou fazer um monte de obras para a igreja, porque não, é uma consequência. O salvo, ele faz isso naturalmente, é inconsciente. Como eu falei na escola sabatina, que eu ia falar depois sobre, eu não li todo o texto, mas eu tenho uma noção mais ou menos do que foi falado do fariseu e publicano que subiram a orar. O fariseu, acho que era o fariseu, falava de si para si, como diz Cristo: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. E o publicano lá, não tinha feito nada disso, mas lá confessou e pediu, se humilhou. Qual dos dois desceu? Qual dos dois recebeu a graça de Cristo? Não foi aquele que fez, que disse: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foi o outro. Então nós temos que ter em mente que em primeiro lugar a salvação é pela graça. Ponto. A Bíblia, eu, ao contrário de algumas pessoas, não concordo quando as pessoas dizem que a Bíblia é um livro interpretativo. Quando algo interpretativo, cada um pode interpretar como quer. A Bíblia é uma verdade absoluta, na minha visão. Então está claríssimo: a salvação é única e exclusivamente pela graça. As boas obras, naturalmente, o salvo fará boas obras. Mas, aí vamos ao verso 10. Pois somos, aqui é Paulo falando, né? Doutor Paulo, teólogo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vou repetir. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas peraí, Paulo está contradizendo tudo que ele falou no verso 8? Agora está falando das obras? Vamos a Apocalipse, lá no fim. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós seremos salvos pela graça única e exclusivamente de Deus, mas seremos julgados pelas obras. Tudo que nós fizermos nessa vida está lá no livro, está lá. Se eu fiz boas obras, está lá. Se eu fiz más obras, está lá. Não está lá sim. Jorge, salvo. Daniel, salvo. Irmão Leandro, perdido, não. Está lá, vai ser olhado as tuas obras. Tu serás julgado pelas obras. Por quê? Porque as obras evidenciam e comprovam os salvos. Então, Paulo só está colocando, como disse o pastor Ailton, o carro na frente dos bois, os bois na frente dos carros e não o carro na frente dos bois. Está colocando o plano da salvação no seu devido lugar e na sua sequência. Somos salvos pela graça única e exclusivamente, mas seremos julgados
pelas nossas obras, por aquilo que fizemos enquanto salvos. Porque não adianta eu receber a salvação. Por exemplo, eu recebo a salvação hoje, eu saio daqui e vou cometer um monte de delitos por aí. Perdi a salvação. Eu salvo para sempre. E a pessoa salva, ela começa a fazer essas boas obras sem perceber. Por exemplo, quando a gente começou a vir na igreja, a gente está aqui de testemunho. A gente levantava de manhã. Vamos lá, será que vamos na igreja hoje? É cansado, acho que vamos. Tem que ir. Quartas e domingos, nós nunca víamos, agora nós viemos todos. Vamos na igreja hoje é quarta. Vamos, mas eu estou cansado, mas vou ter que ir, porque se eu não ir, eu vou estar me afastando um pouco de Deus, eu vou ter que ir lá para mim estar perto de Deus e alguém não falar que eu não vim. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu não vou estar salvo. Eu não sou pessoa salva. O salvo, ele levanta automaticamente, chega o horário, ele se ajeita, vai para a igreja, não interessa se está cansado ou não está. Ele pode estar pensando que ele está, mas ele não fica, eu vou ir, mas vou lá hoje, não é, não vou ir. Não é atitude do salvo. O salvo não tem esse tipo de atitude. O salvo faz as coisas automaticamente, inconscientemente. É isso que o salvo faz. Então, irmãos, como as minhas mensagens são breves, eu queria dizer que se você que está aqui hoje, que não alcançou ainda a tua salvação, ou se alcançou, lute para ficar firme todos os dias. É uma luta, é uma batalha, mas se você ainda não alcançou, você ainda não decidiu. Se você por um acaso está afastado da igreja, não está muito contente com alguns problemas que tem, que sempre terão, como eu falei numa pregação, o joio e o trigo sempre estarão juntos. Eu venho na igreja por causa de Cristo. Pense, a hora é agora, é hoje, porque você pode não ter os últimos segundos de chance de se arrepender como o ladrão lá no Calvário teve. E tenho em mente, a salvação, repito, é o único exclusivamente pela graça. Deus te dá de graça para todos. Não pense que as tuas boas obras te salvarão. Agora, se tu te salvar, tu com certeza fará boas obras para Deus, e quando vier o juízo, tu estará lá, tu fez de bom e tu serás salvo. Espero que todos tenham um bom dia de sábado. Fique com Deus e que possamos cada dia aprender mais, nos aprofundarmos mais. Esses textos eu gosto quando venho passar mensagem, porque eu me debruço sobre um texto, sobre uma passagem, e aprendo cada vez mais. Amém, irmão?